Oi, galera criativa! A dica de hoje aqui do canal é como a gente organiza os nossos retalhos de EVA aqui no nosso ateliê. Estamos finalizando o último vídeo nessa parte dos retalhos de EVA. O primeiro vídeo eu expliquei como que eu faço para refilar todos os retalhos que eu tenho para que elimine o máximo possível de volume dentro do nosso ateliê, para que a gente não fique com retalhos, com pedaços que não vão ser utilizados e que vai gerar um volume dentro do nosso ateliê. Então, portanto, se você quer saber uma dica para reduzir o volume dos teus retalhos e que vai fazer com que você diminua o espaço e fique realmente com aquilo que você vai utilizar no seu ateliê, você assista o primeiro vídeo, que durante o vídeo eu vou estar passando, né? Já no segundo vídeo, eu já mostro como eu faço a parte da seleção dos retalhos, que eu explico como que eu faço em relação ao retalho pequeno, em relação ao retalho médio, a separação das cores. E no segundo vídeo também nós temos uma dica bônus, que é uma dica de como você pode montar um organizador para os seus retalhos menores, com algo que você tem em casa mesmo, uma coisa simples e que vai facilitar no seu dia a dia na organização dos seus retalhos. Então vamos agora para a continuação dessa jornada de 3 vídeos, né? Que a gente está falando sobre os retalhos de EVA. Então, quem acompanhou o primeiro vídeo, o segundo vídeo, nós estamos no terceiro vídeo. E eu vou iniciar pelos tons pastéis, que são tons bem interessantes de trabalhar, né? Porque as pessoas buscam muito na parte de lembrancinha de bebê, essa coisa assim mais lúdica, mais delicada. Ou se se vai trabalhar com creches, eu aconselho você estar usando tom pastel para deixar suas peças mais delicadas. É um mimo, né? Trabalhar com tom pastel é muito legal. Tudo fica muito fofo, né? Então eu vou estar falando a respeito dos retalhos de tom pastel, iniciar por eles. Fique até o final, que no final vou mostrar o meu armário organizador, como que eu faço para organizar eles todos, tá bom? Na verdade, o tom pastel é um universo à parte, porque se tu vai fazer um trabalho no tom pastel, todas as outras cores de EVA que não seja pastel, você tem que descartar, você tem que eliminar da sua paleta de cores. Então, em relação aos retalhos de tom pastéis, eu prefiro colocar todos eles no mesmo saquinho, justamente por ele ser um universo à parte. Se eu vou fazer uma peça em tom pastel, eu tenho que utilizar somente tom pastel. Então, as outras cores de EVA que eu tenho não vai ser utilizada. Portanto, eu prefiro sempre colocar todos os retalhos num único saquinho, porque quando eu preciso de algum detalhe, eu vou direto naquele saquinho que eu já sei que é tom pastel. Porque senão, se eu tiver o tom pastel tiver misturado com outras cores, até que eu selecione para mim poder montar o meu trabalho, é uma perda de tempo no caso, né? E quando eu chego e pego esse saquinho aqui, eu sei que nele eu vou encontrar tudo relacionado ao trabalho que eu preciso fazer, que é em tom pastel. Então essa é a dica que eu deixo. Caso você queira separar os tons pastéis por saquinhos individuais e colocar tudo dentro desse único saquinho, também pode, porque daí você consegue selecionar as cores individualmente, mas ao mesmo tempo coloca todos os saquinhos num único saquinho, para que quando pegar aquele ali, sabe que todos aqueles tons ali que estão separados individualmente seja referente ao trabalho que você vai fazer. Outra dica que eu vou dar é o seguinte, ó. Vou dar um exemplo. Aqui não aparece bem, mas aqui tem um vermelho que quando eu adquiri esse vermelho, ele veio muito opaco em relação a um vermelho vivo, sabe? Então eu achei bem opaco. Quando o EVA ele vem muito opaco, você pode separar para selecionar num trabalho em tom pastel, porque ele vai dar certinho nesse trabalho. Porque geralmente o tom pastel ele não tem muito, ele não é tons vivos, são tons mais apagadinhos, né? Mais suaves. Como esse EVA vermelho aqui, ele é bem opaco em relação a um EVA vivo, eu coloquei aqui junto com o tom pastel, porque caso eu precise fazer alguma coisa no tom vermelho, eu vou estar utilizando num trabalho em tom pastel, ele vai ficar perfeito nesse trabalho. Então é uma dica que eu dou para você, caso você, na hora de adquirir um EVA, ele venha um tom bem apagado, você pode selecionar para fazer um trabalho em tom pastel, que vai ficar muito bom, tá bom? Isso aí é uma dica também que eu tô dando aqui. Aqui é como eu vou organizar os meus
retalhos de EVA com glitter. Como tem bastante pedaços pequenos e tem variedade de cor, eu separei tudo em sacolinhas plásticas. O bom seria sacolinha transparente, né? Mas como eu tô sem saquinho transparente no momento, eu usei essas sacolinhas mesmo de mercado. O importante é separar eles por cor para a hora que a gente for utilizar ter mais facilidade de encontrar as cores necessárias, né? No caso aqui, eu tenho 3 tons de dourados diferentes. Um dourado mais claro, um médio e um mais escuro puxado pro laranja. Porque eu poderia ter colocado todos no mesmo saquinho, mas de repente, de acordo com alguma peça que eu for fazer, vai que eu precise mais nesse tom. Daí até para ficar procurando no meio de tons variados, é tempo que eu gasto, né? Então, como tem bastante retalho desses 3 aqui, eu separei cada um num saquinho plástico. Daí, depois que eu separo um saquinho plástico, é normal, é só fechar o saquinho, né? Tiro o ar dele, no caso. Depois que eu fechar o saquinho, vou colocar num outro saco plástico daqueles que vem com EVA. Aqueles saquinhos, eu sempre utilizo aqueles saquinhos para organizar os meus EVAs. Daí eu pego aquele saquinho que vem com EVA e eu coloco todos esses saquinhos dentro. Porque como eu vou botar depois no meu armário organizador dos EVAs, né? Vai facilitar saber que esses aqui são referentes ao EVA com glitter. Eu coloco todos os saquinhos aqui dentro, ó. Caso que vários saquinhos sejam desse tipo, e eu quero destacar para falar que é com EVA com glitter, eu posso pegar um pedaço de EVA com glitter, colocar aqui por cima, e daí eu sei que nesses saquinhos aqui contém o EVA com glitter. Então é mais fácil de eu saber que a hora que eu for mexer neles, eu vou encontrar EVAs com glitter aqui dentro. Tá? Essa aqui é a dica que eu organizo os retalhos de EVA com glitter. Isso também pode servir para EVA atoalhado, pode servir para EVA estampado, que acaba tendo bastante retalhinho, né? E daí você separando por saquinhos, coloca tudo num saco só e fica mais fácil para organizar. E os retalhos bem maiores, que eles são quase do tamanho dos EVAs grandes, eu coloco daí todos juntos no saco plástico. Isso aí vai facilitar saber que os EVAs que eu tenho pronto para fazer sem ser inteiriço são esses aqui. É assim que eu organizo os EVAs, que é um pouco maior. Porque como esses retalhos são quase o tamanho do EVA, e como não vai ter tantos retalhos desse tamanho, não compensa ter um saquinho para cada tom de EVA. Então, por isso que eu utilizo um saco só para várias cores de EVA, porque como não tem muitos tamanhos desse tamanho, né? É mais prático para mim. Aqui já tá finalizada a organização, todas nos saquinhos, né? Azul, laranja, marrom, amarelo, branco, verde, tom de pele, rosa, lilás, cinza, preto e vermelho. São as cores que eu tenho aqui no momento em retalhos, né? Vocês podem ver que fica tudo organizadinho, não fica viradinho, fica tudo retinho. Agora eu vou instalar colocando meu organizador e vocês vão ver como que vai ficar a organização.
Gente, esse organizador é o que eu utilizo para organizar todos os meus EVAs, esse armário. Eu demorei bastante a encontrar um armário que tivesse as medidas que eu precisava, né? Porque um organizador específico aramado de EVA ele é muito caro. Então eu optei por um armário. O EVA que eu trabalho ele é 60 por 40 e eu não consegui um armário que fosse 60 na totalidade para mim poder deixar ele totalmente reto. Então ele é um pouco menor. Ele fica um pouco curvado, mas não prejudica o EVA, porque como eu coloco ele em sacos, né? Então ele acaba não ficando baloado, ele fica reto, mesmo estando um pouquinho curvado no armário. Eu vou estar colocando agora no armário para vocês verem como que vai ficar. Gente, é assim que eu organizo ele no meu organizador, no meu armário. A partilheira de cima eu coloco os tons mais escuros, a segunda partilheira eu coloco os tons mais claros, de EVAs inteiro. Na segunda partilheira também coloco aqueles retalhos bem maiores, que é quase o tamanho do EVA inteiro, porque são os primeiros EVAs que eu vou estar utilizando. Então eu deixo bem em cima, na segunda partilheira. A terceira partilheira eu coloco mais assim, EVAs que são estampados ou com glitter, ou com algum detalhe, textura, e os pastéis. A partir da quarta partilheira eu já coloco os retalhos em saquinhos. E é assim que eu organizo. Então, a princípio, é essa forma que eu organizo aqui no nosso ateliê os nossos EVAs. E essa é a dica de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenha sido de bom proveito para vocês. Caso vocês já fazem assim, eu acredito ser uma maneira bem legal de se organizar. Para mim funciona muito bem. E quem ainda não faz assim, de repente quiser fazer o teste para ver se vai ser funcional para o seu ateliê, essa é a diquinha aqui do nosso canal. Então continue ligadinho, que em breve vai ter muitas novidades para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe e que multiplique 1000 vezes mais os seus ganhos, tá bom? Deus abençoe a todos.